Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 68. Muito bem, como objeto de conhecimento, temos a reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos, como detalhamento, gêneros que podem ser trabalhados, romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas. Foco nessa parte que está aí em destaque, tá bom? Narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como soneto e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros, certo? Então, pedi para que vocês observassem ali o que está em destaque, que é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, nós vamos começar a nossa aula, então, com uma narrativa que talvez vocês já tenham ouvido em algum lugar, né? Ou lido em algum lugar também. É uma narrativa muito comum da nossa região amazônica, mas que tem aí em volta todo um mistério, né? Toda uma magia, todo um imaginário por volta desse ser que faz parte aí, né, do nosso reino aquático amazônico. Vamos lá. O boto cor-de-rosa. Moça bonita sentada no banco, preste atenção a um rapaz de branco. Da festa, o mais belo, o melhor dançador. Sabe fazer-te juras de amor. Dança muito bem, promete-me o céu, porém verifica se tira o chapéu. À beira do rio, com ele não desça, antes que tire o chapéu da cabeça. Dizem que conquista, encanta a modesta, moça mais bonita presente na festa. Aqui no Madeira, no rio ou no porto, ainda se conta a lenda do boto. Autor José Pereira dos Santos. Muito bem, vocês viram aí, né, que nós estamos falando da lenda do boto. E aqui eu já quero até pedir licença aqui, né, para os nossos seres imaginários, o Mapinguari, seu Curupira também, com licença, né, seu Boitatá, seu Boto, com licença, porque agora nós vamos falar das nossas lendas amazônicas. E eu estou aqui no meio da nossa floresta, né, da nossa mata, para falar para vocês desses seres aí encantados, desses seres que fazem parte, né, que permeiam o imaginário amazônico. O boto, que nós acabamos de ver, é um deles, né, uma narrativa que vem sendo contada de geração em geração. E aí nós vamos repassando essa história. Quem aí já não ouviu falar da história do boto? Não é verdade? Boto cor-de-rosa, né? Que encanta as pessoas, que encanta as mulheres, as pessoas não, que encanta as mulheres em noite de festa, se transforma aí, né? Sai dos rios, dos nossos rios da Amazônia, se transforma em homem, né? E vai seduzir as mulheres. Inclusive, nós temos vários relatos aí de algumas crianças que são filhas do boto. Não sei se vocês já ouviram falar isso por aí. Mas não só o boto, nós temos também aqui o nosso boitatá, né? A nossa cobra aí, que cospe fogo, né? Que tem ali, na verdade, a cabeça dela, né? É o fogo. Temos o Mapinguari, que é um protetor da nossa floresta, da nossa fauna e flora, né? E o nosso Curupira, o nosso grande amiguinho Curupira, que está aí também fazendo essa função de proteger as nossas matas, né? Então vejam que todos têm em comum aí essa questão da proteção dos rios, né? Dos nossos lagos, da nossa floresta amazônica em si, certo? Então vamos continuar estudando um pouco mais sobre essas lendas. Sabe-se que tanto os mitos quanto as lendas, elas vêm da oralidade popular, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Vem se passando de geração em geração, o que não é diferente na cultura indígena e se apresenta como literatura oral brasileira. Então, neste sentido, nosso grande Luiz, né, folclorista Luiz da Câmara Cascudo, diz que tal literatura se compõe de elementos que as três raças trouxeram para a memória e utilização dos povos atuais. Continuando,
Estamos falando de indígenas, portugueses e africanos. Possuíam contatos, danças, histórias, lembranças guerreiras, mitos, cantigas de embalar, anedotas, poetas e cantores profissionais, uma já longa e espalhada admiração ao redor dos homens que sabiam falar e entoar. Então vejam que indígenas, portugueses e africanos, essa mistura trouxe muitas dessas narrativas, né? Chega aqui no Brasil e a gente tem essa mistura meio que louca aí desses seres que permeiam o nosso imaginário, porque é uma herança que nós temos, né? Das narrativas de portugueses, de africanos, né? De indígenas, certo? E aí, nós precisamos entender que desde o período da colonização no Brasil, uma grande quantidade de histórias indígenas locais surgiu e passou a fazer parte da cultura dos nossos indígenas brasileiros, né? Essas narrativas, elas foram recolhidas desde o começo da colonização e logo vão se espalhando, aí sendo registrada por escrito, né? Pelos próprios colonizadores portugueses ou por viajantes e aventureiros de outros países. Essas histórias, elas se perpetuaram por séculos e continuam a fazer parte da base cultural brasileira, certo? Então temos aí essas narrativas se perpetuando pela oralidade de alguém que ouviu, escreveu, né? E vai se perpetuando assim por diante, tanto com os indígenas, com os portugueses e com os africanos, certo? Vamos ver então o que são lendas? Olha aí, as lendas, elas são narrativas transmitidas oralmente ou por escrito, que combinam elementos históricos e fictícios para explicar eventos, fenômenos naturais ou a origem de costumes e tradições de um povo. Elas geralmente possuem um fundo de verdade, mas são enriquecidas com detalhes fantásticos e sobrenaturais, o que os diferenciam, né, nas histórias verídicas. Então, olha só, eu não duvido que exista Mapinguari, que exista Curupira, não duvido porque, se nós temos, né, essa história, porque tem aí um fato que aconteceu em volta disso. Só que esse fato, ele vai o quê? Né? Vai sendo aumentado, vai sendo enriquecido aí com os detalhes fantásticos e sobrenaturais, o que torna, né, essas histórias realmente tão verídicas. Então, nós temos o Curupira no norte do país, no sul do país, no sudeste do país, e acaba que ele é o mesmo personagem, mas com detalhes enriquecidos aí. Então, as lendas, elas têm elas são, né, vêm do oral, vêm do escrito também, mas são utilizadas para explicar alguns eventos, alguns fenômenos naturais, né, a origem de alguma coisa também, tá bom? Então, nas nossas lendas brasileiras, que nós temos esse costume, aparecem as diferenças e semelhanças que formam o nosso povo. Dá para ver como o país é grande e como a língua muda criativamente. Quem mora na Amazônia encontra, por exemplo, nas histórias os sons e as coisas da sua terra e vai poder investigar palavras nas lendas lá do sul. Já lá, um guri, como nós chamamos, né, um menino do sul, ele reconhece os costumes e as palavras da sua terra e vai poder descobrir nas histórias de outras regiões a herança que indígenas, brancos e negros deixaram em nossa bela e rica língua brasileira, certo? As lendas vão nos mostrar, então, a imaginação e a sensibilidade com que o povo cria suas histórias. Certo, pessoal? E aí, falando dessa questão, né, do nosso Brasil rico nas lendas, o nosso mapa mostra isso aqui, né? Temos lendas em diferentes lugares do nosso país que nós podemos não conhecer, né? Ou ser mais forte em determinado lugar. Por exemplo, o Curupira é muito forte aqui pra gente, né? Lá no sul ou no sudeste pode ser a mula sem cabeça. Nós temos a Iara, nós temos, inclusive a Iara é chamada de mãe d'água também, né? Nós temos o Boitatá, nós temos o negrinho do pastoreiro, temos o Saci, que pra gente também não é tão comum, mas nós sabemos que faz parte, né, das lendas do folclore brasileiro, o próprio lobisomem, né? Então aí nós estamos vendo esses personagens distribuídos no nosso mapa, né, no mapa do Brasil. Então dentro do Brasil a gente tem essa riqueza também, né, para falar de folclore, tá bom? E das nossas lendas. E aí nós vamos ter as principais lendas por região brasileira, isso mesmo, aonde cada uma é mais forte, olha só.
Muito bem. Na região norte nós temos então aí algumas lendas bem fortes, né? São mais difundidas. A lenda do Boto, a lenda do Curupira ou Caipora, a lenda do Mapinguari, o Boitatá, a Iara, a Cuca, né? A origem do sol, Cobra Honorato, lá, lembram da disputa de Cobra Honorato e Caninã, Maria Caninana, Matinta Pereira. Já na região nordeste, né? Vamos lá, ó. Vaqueiro Misterioso, Negro d'Água, Cabra Cabriola, Cuca, o Diabinho da Garrafa, Quibungo, Lobisomem, Saci Pererê. Continuando, na região centro-oeste, Saci Pererê, Negro d'Água, Caipora, Curupira, Arranca-Línguas, Onça Maneta, Cuca, Lobisomem. Na região sudeste, Onça Maneta, Procissão das Almas, Mão Cabeluda, o Diabinho da Garrafa, Quibungo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Na região sul, Cuca, a Cuca, né? O Lobisomem, a Gralha Azul, o Negrinho do Pastoreiro, João de Barro e Pé de Garrafa, certo? Então vocês viram aí que às vezes o Curupira ele aparece no sul, no sudeste, no norte, né? Mas ele vai ter um certo toque, né, de imaginação, vai ser enriquecido com esse toque de imaginação, com características daquela determinada região, né? Então, nós temos essa herança, né, que ficou aí por entre o Brasil todo. Mas temos também as lendas específicas, né, de determinada região por conta das características ali naturais que nós vamos ter, certo? Então vamos continuar. Nós já conhecemos um pouquinho mais das lendas. Nós vamos continuar então seguindo esse caminho. Olha só. Olha aí, voltei aqui para a gente continuar falando então dessas lendas, né, que são muito difundidas dentro do nosso país. Mais uma vez, nós temos o próprio Curupira pode aparecer em várias regiões do nosso Brasil, mas com características específicas de determinada região, certo? Determinado estado. E aí nós precisamos falar de um termo muito importante que é o folclore, certo? Estamos falando das lendas. E qual é a relação dessas lendas com o folclore, professor? Olha só. Segundo a Carta Nacional do Folclore de 1995, nós entendemos o termo folclore como um termo que está enraizado nas experiências e valores de um grupo específico de pessoas, possuindo, assim, uma natureza dinâmica, com a qual é possível ser moldado e adaptado pela comunidade ao longo do tempo, o que lhe atribui um papel fundamental na preservação da identidade cultural de determinado grupo, contribuindo ainda para a diversidade cultural, certo? Então vejam que o folclore, ele pode sim ter, né, essa modificação, ele pode ser modificado conforme ali aquela sociedade que ele está presente. Por isso que nós temos uma riqueza absurda, né, desses personagens, dessas lendas dentro do nosso Brasil. Porque o folclore ele é o conhecimento que vem do povo, a partir do povo. Muitas vezes a gente usa o termo folclórico para falar que é mentira, né? Ah, isso é folclore. Não, nós temos ali uma verdade, por quê? Porque aquilo vem do povo, né? Vem do conhecimento popular. Então, de nenhuma forma você pode desmerecer o conhecimento de um povo, certo? Nós vamos ver um vídeo agora, né, de uma cena bastante comum aqui na nossa região também e no nosso Brasil, que é a contação de história. É como essas lendas, né, elas são perpetuadas, se perpetuam aí durante anos. Olha só. Na calada da noite, lua cheia serena, no remanso das águas, no horizonte sem fim, na beira do lago, na casa de palha, eu conto as histórias pros meus curumins. Me perdi no mato quando dei de cara com o Curupira. Eu rodei e rodei. O caipora vivia zombando de mim. Lá no Igapó eu vi emergir o Tapirarauara. Vi a cobra grande com os olhos de fogo olhando para mim. Eu te juro que vi. Na comunidade, na festa ao boto conquistador, o namorador se transforma em gente. Cuidado, cabocla, ele vem aí. Vi Negrinho do Campo Grande, a boca voraz do Mapinguari. Vi o Juma, o protetor, Bicho Folharal, o defensor. Vi o encanto do canto mais lindo da Iara Mãe d'Água. Vi Matinta Pereira, o Jurupari.
Eu vi o Anhanguá, meu filho, acredite na história que eu vou te falar. Eu vi com meu pai e agora eu vou te contar. É verdade, cuidado, caboclo, não vá duvidar. É a nossa Amazônia, nosso folclore, nossa cultura, nossa tradição, nossos contos e lendas, história da terra que eu conto aqui no meu Boi Bumbá. Muito bem, então temos aí uma pessoa bem importante nesse processo, que é o contador de história, aquela pessoa que vai passar, né, essas histórias aqui de todos os nossos seres encantados, do nosso imaginário, de geração em geração, certo? Então vejam aí, né, é uma cena comum, crianças ao redor ouvindo essas histórias. Eu, por exemplo, ouvi isso, né, quando era criança. Meu avô contava pra gente várias histórias aí, porque ele era, né, um homem da floresta, né, conhecia ali, né, os caminhos da floresta, e ele se deparou com alguns desses seres aqui durante, né, as suas caçadas, seus passeios na mata. Então eu não duvido das histórias, e um dia alguém contou isso pra mim, e hoje estou aqui conversando com vocês. Certo? Essas nossas histórias, essas nossas lendas, elas são bem difundidas num festival muito importante do nosso estado, que é o Festival Folclórico de Parintins. Lá as músicas se chamam toadas, certo? Que é o que nós vamos ver agora, olha só. As toadas, né? Para o folclorista, então, Câmara Cascudo, toada pode ser definida como cantiga, canção breve, com estrofes e refrãos em quadras, na qual os temas principais são líricos ou brejeiro. Continuando, o Roaz, né, que é um dicionário da língua portuguesa, ele define toada como designação atribuída a qualquer cantiga de melodia simples e monótona, de texto geralmente curto, com estrofe e refrão. Ela trata, né, de religião, natureza, fatos e figuras da história do Brasil. A palavra toada vem do verbo toar, ou seja, produzir um som forte, ressoar. Pouco se sabe sobre a origem do gênero, provavelmente derivado da poesia trovadoresca das cantigas pastoris e os fados portugueses. As toadas chegaram à Amazônia trazidas por meio dos nordestinos e de suas heranças culturais, como o cordel, que muito inspira os compositores e poetas nas composições. Já que no nosso boi bumbá, o termo designa o canto de apresentação dos bois, tendo se transformado em gênero autônomo. A toada é essencial para o festival, pois ela tem a função de conduzir os momentos das apresentações, sendo uma espécie de trilha sonora em cada ano nos bois, tá bom? Então, nós temos no Festival Folclórico de Parintins as toadas, sendo esse fio condutor. Nós temos também outras músicas, né, aí em outros municípios do nosso Amazonas também, em que a toada pode ser essa canção, certo? E dentro dessa canção, dessa toada que vem aí, ó, toada, som forte, né? Que tem a ideia de ressoar, da questão forte mesmo ali do tambor. A toada, ela traz muitos ensinamentos pra gente de geografia, de história e das próprias lendas, né? Que é quando aí tem realmente, elas são difundidas, né? Por todo o Amazonas, certo? Nós vamos ver, inclusive, a lenda do Curupira e vamos ver como essa lenda foi colocada numa toada. Olha só. Vejam aí, então, a lenda do Curupira, certo? A lenda caracteriza o Curupira... A lenda caracteriza o Curupira como um menino de tamanho pequeno, de cabelos vermelhos, dentes afiados e pés virados para trás. Seu objetivo é desorientar caçadores. Para isso, ele usa assovios ensurdecedores e suas pegadas ao contrário. Ainda segundo a lenda, relatada no Dicionário do Folclore Brasileiro, escrito pelo célebre historiador e folclorista potiguar Luiz da Câmara Cascudo, as características físicas do Curupira podem mudar de acordo com a região. Ele pode ser maior, careca, peludo, ter olhos verdes e dentes azuis, que foi o que eu falei para vocês, né? Lembram lá que eu disse para vocês que, dependendo de acordo com a região, ele pode o quê? Pode ser maior, né? Pode ser careca, peludo, ter olhos verdes e dentes azuis. De acordo com o folclore, o Curupira assusta
somente os caçadores que destroem a floresta. Então vejam aqui, ó, ele assusta somente o quê? Os caçadores que destroem a floresta. Então ele é ali um guardião da nossa floresta, né? Não aqueles que caçam ou usam os recursos da mata para se abrigar, matar a fome ou a sede. Mesmo assim, os indígenas, né, temem sua presença e oferecem presentes em forma de oferendas para acalmá-los. O costume pegou e até hoje é comum seringueiros, entre outros extrativistas, oferecerem comida, bebida ou objetos ao curupira quando adentram a floresta, certo? Muito bem. Inclusive, eu relatei para vocês agora, né, eu relatei para vocês agora que o meu avô contava essas histórias ali, reunia a gente. Inclusive, uma das histórias foi a do curupira, certo? Ele estava ali perdido na mata e aí teve que colocar um fumo, né? Oferecer um fumo para o curupira para ele poder sair, achar o caminho de volta. E foi quando ele realmente encontrou o caminho de volta, né? Então, eu digo para vocês que eu não duvido, certo? Muito bem. Já estou aqui em um outro local, olha só, né? No Templo do Folclore Amazônico. Eu acho que eu vou ficar só mais para esse lado aqui, ó. Tá ótimo, né? Só para esse lado aqui, aí tá perfeito. Deixa o outro lado para lá. Tô brincando, gente. As duas cores são lindas, as duas agremiações são importantíssimas para o nosso, né, para o nosso Amazonas. E agora nós vemos, já que eu estou aqui neste lugar onde a mágica acontece, para falar da nossa toada sobre o curupira. Olha só. Nós vimos a lenda e nós vamos ver como que essa lenda foi colocada na toada. Se transformou, né, em letra de música, ó. Eis o que mora no oco das castanheiras, as samambaias e folhas cobrem teu rosto. No labirinto da noite, és o guardião. Rompe o silêncio na mata. Rompe o silêncio na grande floresta. A arma de fogo dispara e desperta. Sussurra o caçador. Quem tu és? Então vejam aqui que nós temos a característica, primeiramente, uma característica, né, do nosso curupira. O que? Ele mora no oco das castanheiras, as samambaias e folhas cobrem teu rosto. No labirinto da noite é o guardião, ou seja, ele descreve o nosso curupira, né, como esse guardião, certo? E que ele fica ali escondidinho, só, né, à espreita do caçador. E aí, ó, rompe o silêncio na grande floresta. A arma de fogo dispara e desperta. Ou seja, começam-se a caça ali, né? Rompe o silêncio com o estrondo ali da arma de fogo. E aí vai e que desperta o nosso curupira. E aí, né, o caçador pergunta, quem tu és? E aí ele responde, ele já vai o quê? Já vai se apresentar aí pra gente. O que ele diz? Sou a noite, sou o luar. No sombrio vou caminhar. Na tocaia te esperar. Meus olhos de cobra a encandear. Sou a cor do lodo, limo. Meus passos te hipnotizam. Teu castigo, meu aviso. Sou a selva a lhe apavorar. Ou seja, os passos são o quê? São hipnotizantes porque ele confunde, né? Os pés são virados para trás. Então ele está indo num caminho, quando na verdade ele está em outro. Então ele pode ser o quê? O lodo, né? A cor do lodo, do limo, né? O castigo, no caso, o castigo do caçador ali é o aviso dele, porque a selva vai apavorar de alguma forma, que é o curupira fazendo isso, ó. Todos os bichos da mata, encantados na floresta, virão ao meu chamado sobre vós. Ou seja, ao chamado do curupira, os bichos da floresta vão ali para o quê? Para, né, fazer mal ao nosso caçador. Do céu as grandes rapinas, gaviões carcarás. Ele vai descrever então que bichos são esses, né, que vão ao encontro, vão atender o chamado dele. Ó, do céu as grandes rapinas, gaviões carcarás, das águas sucurijus e jacarés a boiar. Na espreita o bote da onça, gatos maracajás. Sou a floresta, sou a fúria dos animais. E aí é quando ele, né, continua como ele, vejam que é em primeira pessoa, né? Ele fala ali eu. Então, eu sou a lenda, sou do mato, sou bicho animal. Eu sou a lenda, curupira, sou bicho animal. Certo? Então, vejam que o curupira ele tem esse poder aí, então, de agregar, né, os nossos animais. E aí, para poder, então,
ter essa força, né, de combater então os caçadores que vão realmente fazer mal aos animais. Vejam que a lenda diz o quê? Né, que ali para o próprio consumo, o curupira não faz mal, mas para aqueles que vão fazer mal realmente, né, prender os animais silvestres para vender ou para tirar a pele, para enfim, tirar as penas, aí o curupira entra em ação, né, com os seus animais ali, certo? Olha só, né? Viram que uma narrativa de lenda se transformou numa toada. Nós vamos ver outra narrativa, que é a da Matinta Pereira. Quem nunca ouviu falar da Matinta Pereira também, né? Olha só. Olha a lenda da Matinta Pereira. A Matinta Pereira, também conhecida como Mati Taperê, é uma personagem do folclore da região norte do Brasil. É representada por uma mulher, olha só a característica dela, idosa e assustadora, que veste uma roupa escura e vermelha. De acordo com a lenda, a Matinta passa as noites e madrugadas pelas ruas assoviando de forma estridente, amedrontando as pessoas, certo? Segundo a lenda, uma forma de não ser perturbado pela Matinta seria oferecendo a ela, no dia seguinte, algum tipo de alimento. Tabaco e fumo. Olha só, né? O tabaco aparecendo de novo aqui, ó. Tabaco e fumo. Desta forma, ela deixaria de assustar as pessoas da casa, parando de assoviar. Caso contrário, ficaria assoviando todas as noites nas proximidades da casa. Em algumas regiões do norte do Brasil, a Matinta aparece com um pássaro escuro, o qual ajuda a assustar as pessoas, assoviando de forma assustadora e levando azar por onde passa. Certo? Então a gente está vendo aí a Matinta. Olha só, gente. A Matinta, né? Ela é o quê? Ela é uma velha, certo? Ela vai ser conhecida, então, como uma velha, que tal? Representada por uma idosa, né, e assustadora, que veste uma roupa escura e velha, tá? Por uma roupa escura e velha, tá bom? Então não esqueçam, essas são as características que nós temos aqui da nossa Matinta Pereira, tá? E aí, olha só, nós temos, né, falando ainda da nossa lenda da Matinta, que é muito comum, que ela é muito comum, né, nas nossas regiões, nas regiões brasileiras, principalmente aqui, tá, no norte e na Amazônia. Nós temos aí outras versões também dessa lenda, tá? Ela possui a capacidade de se transformar em um pássaro, que é conhecido ali como uma coruja. Diz a lenda que a única forma de aprisionar a Matinta é executando alguns rituais. Enterrar no chão, olha só, local onde passa a Matinta, à meia-noite, uma tesoura aberta com um terço e uma chave, tá? É isso mesmo. Tem que enterrar isso aí para poder aprisionar ela. Quando a Matinta passar, quando ela passar por cima, então ela vai ficar presa. E olha só como é que foi transformada em toada aí a lenda da Matinta, ó. Vem das matas da Amazônia a fera que voa na escuridão. Seu assovio estridente espalha agouro e assombração, né? Nós temos aí a Matinta, essa lenda, ela é muito forte na nossa região. E também foi transformada em toada dentro do Festival de Parintins. Então vejam como que essas narrativas, elas passam a ser difundidas, né? Elas são colocadas pra gente. E a lenda da Matinta é uma delas. Vamos continuar. A ventania de suas asas, ó. Lembram lá que ela vem disfarçada de ave também? Ó? A ventania de suas asas sopra a floresta e varre o chão. Pavor, arrepio, corpos que tremem ao ver a fera em transformação. Janelas se fecham, luzes se apagam, oferendas e rezas para a proteção. É preciso escapar. Leve o tabaco, mas poupe minha vida, sussurram caboclos em superstição. É preciso escapar. Quem será? Quem será? A velha malvada engerada em Matinta. Matinta, quem será? Quem será a cabocla que foi condenada pela maldição? Matinta Perê, Matinta Perê. Matinta Pereira lendária, medonha.
Matinta perê, matinta perê, velha feiticeira, visagem que voa. Rapina de almas com as garras atrás de você. O medo domina o imaginário quando a rasga-mortalha canta na comieira. Mas é preciso enfrentar o pavor e aprisionar a matinta sorrateira. Enterra a tesoura, o terço e a chave, por onde a matinta costuma passar. Assim ensinou o velho curandeiro. A fé e a coragem vão nos libertar. Vejam então que a partir daquela lenda que vocês viram ali, nós temos a toada ali característica da matinta, né? Como que ela vai aparecer, como é que ela se transforma nessa ave, né? Que os caboclos ficam morrendo de medo e como que faz para aprisionar a matinta. Vejam que na letra da toada também é colocado que ela foi aprisionada, né? Que ela vive ali, né? Numa prisão. Então nós não temos aí como que isso aconteceu, por que ela ficou, né? Chegou a ficar nessa forma aí, né? De velha e de pássaro, certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre o nosso imaginário amazônico. Eu vou ficando por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade.